uma das maiores mentes, uma mente brilhante da nossa geração, foi um homem chamado Steve Jobs. Foi um empresário norte-americano que fundou a Apple. A Steve Jobs, só para você ter ideia, é atribuída a criação do iPod, do iPhone, né, que eu estou filmando, que eu estou fazendo essa transmissão, do iPad. Só que apesar de toda a sua fama, toda a sua fortuna, apesar da posição privilegiada que ele teve no mundo dos negócios, ele morreu aos 56 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Então, um homem pode ser entendedor das mais profundas ciências dessa vida, mas se ele não conhecer ao Criador Supremo, se ele morrer sem conhecer a Deus, eu não estou dizendo que Steve Jobs foi condenado, não é isso. Eu não tenho autoridade para falar isso aqui, eu não conheço a vida dele, não o conheci pessoalmente, tá? Mas um homem que entender muito dessa vida, mas não conhecer nada da vida eterna, ele corre um grande perigo. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, em Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Força e poder estão entre as coisas que mais fascinam as pessoas. Mas por mais que um homem acredite que ele seja forte, que ele tenha poder, governo sobre muitas coisas, na verdade, todo governo, toda autoridade pertencem a Deus. Quando um dos maiores reis do passado, mencionados na Bíblia, chamado Nabucodonosor, que era rei na Babilônia, quando ele resolveu se gloriar pela sua força, Deus deu a ele um castigo e fez com que ele passasse um bom período comendo capim, igual um animal, para que ele soubesse que o nosso Deus, o Altíssimo, é quem domina sobre o reino dos homens e ele dá o governo a quem ele quer. E a terceira coisa mencionada por Jeremias são as riquezas. No regime capitalista, em que a maioria do mundo vive hoje, não tem nada que fascine mais as pessoas do que o poder do dinheiro, o poder das riquezas. E é interessante que a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, as ruas serão de ouro. O ouro lá no céu é para a gente pisar em cima dele. Hoje, nós pisamos nas pessoas por causa do dinheiro, mas lá na eternidade, o ouro é para nós pisarmos, é para nós caminharmos acima dele. Então, no regime capitalista, as pessoas se orgulham do poder que tem de adquirir as coisas, de comprar tudo aquilo que desejam. A Bíblia fala sobre um homem que também estava fascinado pelas suas riquezas. Só que houve um dia em que pediram a ele a sua alma. E naquele momento em que a alma dele foi pedida, a riqueza que ele tinha não valeu de mais nada. E diante dessa citação, Jesus nos faz refletir sobre uma questão. Em Mateus capítulo 16, no verso 26, Jesus diz assim: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Não é pecado ser rico, mas não deixe que o dinheiro se torne o seu Deus. E pense na vida eterna. Pense em acumular tesouros nos céus. Na parábola do semeador, lembra? Quando Jesus fala, eis que o semeador saiu a semear. Naquela parábola, Jesus, quando explicou a parábola, ele disse que um dos motivos pelos quais a semente, que era a palavra de Deus, não frutificou foi o engano das riquezas. O excesso de riquezas
leva as pessoas a acreditarem que não precisam de Deus. O apóstolo Paulo foi alguém que entendeu que nessa vida não tem nada de que o homem possa se gloriar, a não ser a cruz de Cristo, pela qual o homem morre para o mundo e vive para Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Se você está anotando, anota esse aí também. Olha o que Paulo disse. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, em busca da glória. A verdadeira glória que nós devemos buscar nessa vida é a intimidade com Deus. É entendermos e conhecermos ao Senhor, na profundidade dos seus ensinamentos, na beleza da sua santidade. E para encerrar essa palavra, eu vou examinar aqui, na palavra de Deus, na palavra liberada pelo profeta Jeremias, 3 atributos do Senhor que são mencionados por ele: lealdade, justiça e retidão. Deus é um Deus leal, um Deus justo e um Deus reto. Ele age com lealdade no sentido de nos oferecer a salvação em Cristo. Apesar dos nossos pecados, nós ainda éramos pecadores quando Jesus entregou a sua vida por nós na cruz. Segunda coisa, Deus é justo. Ele age com justiça. Significa que Deus não vai salvar aquele que não se arrepende e que não abandona os seus pecados. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim, que quem encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que as confessa e abandona alcança misericórdia. A misericórdia de Deus é derramada sobre aqueles que se arrependem, que reconhecem a sua condição de pecadores. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o terceiro atributo de Deus, citado por Jeremias, é a retidão. Significa que Deus é um Deus reto. E Deus não vai mudar ou adaptar a sua lei para agradar alguém. Muitas pessoas querem adaptar a Bíblia de acordo com a sua conveniência, mas Deus não muda. Olha o que ele diz em Malaquias 3, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, essas são verdades das quais nós não podemos nos esquecer e não podemos desconsiderar. Se Deus negligenciasse os nossos pecados, Jesus não teria que morrer por nós. Nós não podemos confundir a graça de Deus com a permissividade. Não podemos confundir a liberdade que temos com a libertinagem. Eu quero que você reflita nessa palavra. Buscando a glória de Deus. Qual tem sido o motivo da sua glória? Em que você tem se gloriado? Às vezes você está se orgulhando de uma forma excessiva por causa da sua sabedoria ou por causa da posição que você ocupa ou por causa da sua riqueza. Mas se você não buscar a Deus, se você não procurar agir
como Deus, de uma forma leal, de uma forma justa e reta, essas coisas não valem nada. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante do altar de Deus. Coloque nos comentários aqui o seu pedido de oração. Coloque aquilo que tem te afligido, aquela situação que você que tem tirado a sua paz, tirado o seu sono, e nós vamos orar. Eu vou orar por você e pela sua família, onde você estiver. Obrigado a todos que se tornaram membros durante essa transmissão, aos que ofertaram aí no Superchat, e aqueles que compartilharam essa palavra com os seus contatos. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça e misericórdia. Nos perdoe porque muitas vezes, Senhor, nós temos nos orgulhado da nossa sabedoria, sendo que reconhecemos que tudo que temos, tudo que somos, foi dado pelo Senhor. Não poderíamos receber nada se do céu não nos fosse dado. O Senhor é aquele que nos dá todas as coisas, aquele que supre as nossas necessidades, aquele que conhece a nossa vida, o nosso ser. Por isso, se existe algum tipo de sabedoria, de conhecimento em nós, nós consagramos a Ti, reconhecemos que vem de Ti e que isso não nos faça mais orgulhosos ou com o sentimento de acharmos que somos superiores a alguém. Ó Deus, muitas vezes também temos nos orgulhado, nos gloriado na nossa posição, mas reconhecemos que não somos nada se o Senhor não tivesse nos dado essa autoridade. Por isso nós te pedimos que sonde o nosso coração e coloca dentro de nós a humildade através do teu Espírito Santo. E de todos aqueles que estiverem assistindo, ouvindo essa palavra. Ó Deus, e não queremos também nos gloriar nas nossas riquezas. Se temos tido o nosso sustento, o nosso alimento, se temos um teto, se temos móveis dentro da nossa casa, se temos uma casa, é porque o Senhor é quem nos concede todas essas coisas. Sabemos que tudo isso vai passar. Tudo isso um dia será deixado aqui na terra. Por isso te pedimos que o Senhor coloque em nós esse senso de eternidade, para que nós possamos valorizar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente te agrada. Que a nossa vida seja um referencial para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas conheçam a Jesus. Visita, Senhor, esse irmão, essa irmã que colocaram aqui nos comentários o seu pedido de oração. Toca nessa família, resolva essa situação, dê a ele e a ela força e sabedoria para suportarem essa dor, essa adversidade, para que eles sejam vitoriosos, ó Deus. Coloca paz no coração desse pai, dessa mãe em relação a esse filho, que a nossa família seja consagrada ao Senhor. Os nossos filhos estão entregues ao Senhor. A palavra do Senhor diz que eles são como flechas nas mãos do arqueiro, então que eles atinjam o alvo. Deus, restaura esse casamento, esse relacionamento, que esse casal possa se entender, possa se amar, possa se perdoar, que haja reconciliação na vida deles. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje uma passagem dos evangelhos, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Essa passagem acontece no domingo da ressurreição, depois que Jesus passou por todo aquele processo da cruz, depois que Jesus foi humilhado, foi chicoteado, foi julgado e condenado de forma injusta e foi crucificado. No terceiro dia, que era o domingo, ele ressuscitou. E essa passagem acontece quando 2 discípulos estavam indo para um povoado próximo a Jerusalém chamado de Emaús. E nesse caminho Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Eu quero ler aqui com você o texto e eu quero extrair aqui algum aprendizado, algumas lições aprendidas no caminho de Emaús. É o tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24. Obrigado a todos que nos acompanham nesse momento, que acompanham a nossa transmissão. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando. Não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com os seus grupos, com as pessoas que você ama, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Obrigado a todos que ofertaram e que vão ofertar aqui no Superchat. Que Deus multiplique na sua vida de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então. Eu vou fazer uma leitura e à medida em que for lendo eu vou comentando aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém? Versículo 13, Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, era o domingo, 2 dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Os últimos acontecimentos tinham sido assim, bastante contundentes, né? Foram coisas assim tremendas que aconteceram. Jesus foi preso, foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Então, os discípulos conversavam a respeito dessas coisas. Esse era o acontecimento mais recente que havia espantado, escandalizado a todos. Então, no caminho, eles conversavam a respeito dessas coisas. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus se aproxima, Jesus não se identifica, ele só se aproxima e começa a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram Jesus. Pensaram assim, tem uma pessoa nos acompanhando aqui, só isso. E continuaram conversando. Ele, Jesus, então lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Vou parar um pouquinho aqui. Eles estavam tristes, eles estavam atônitos com o que havia acontecido com Jesus. E Jesus estava ao lado deles, mas eles não o reconheciam.
A palavra diz no verso 16 que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Às vezes nós vamos nos encontrar tristes, andando por um caminho que não era o caminho para nós estarmos, porque eles deveriam estar em Jerusalém, eu vou falar disso daqui a pouco, mas estavam indo para Emaús, não era o lugar onde eles deveriam estar. Às vezes nós vamos estar tristes, andando por um caminho que não é o caminho que Deus designou para nós. Os nossos olhos serão impedidos de ver Jesus, porque nós olhamos mais para as circunstâncias, para os problemas, para tudo que está acontecendo à nossa volta do que para Cristo. Mas mesmo assim, Jesus continua caminhando ao nosso lado. Amém? É algo que eu queria deixar para você aqui, nesse primeiro momento. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, não importa por qual problema, por qual adversidade você esteja passando, Jesus continua ao seu lado. Ele continua caminhando ao seu lado. Pastor, mas eu não estou vendo. Sim, os discípulos não viam. Eles não o reconheceram, mas ele não saiu ali do lado. Ele estava com eles. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus prometeu aos discípulos que estaria com eles até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco. No meio da sua dor, no meio da sua decepção, da sua tristeza, Jesus está com você, Jesus está ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 18. Um dos discípulos, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Sabe o que Jesus fez aqui, irmãos? Jesus viu que aqueles homens não entenderam nada. Jesus falou assim: olha, como que vocês demoram a acreditar naquilo que os profetas falaram? Como vocês não acreditam nas promessas de Deus? E Jesus, então, desde os 5 primeiros livros do Pentateuco, desde o Moisés, passando pelos profetas, explicou para aqueles discípulos o que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus começou a falar do Gênesis até o profeta Malaquias, sobre a trajetória dele, mostrando para os discípulos que aquilo que havia acontecido com ele já estava previsto nas Escrituras, já tinha sido profetizado dentro da palavra de Deus. Ao se aproximarem do povoado, versículo 28 agora,
ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus apertou o passo e foi andando na frente deles. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, a história desses dois discípulos é uma das últimas histórias mencionadas no Evangelho de Lucas. Ela também é citada por Marcos, que fala de uma forma bem resumida sobre ela, em Marcos 16. A palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica Amat, que significa fonte de águas correntes. Emaús era uma cidadezinha, um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles haviam saído. Então, o contexto eu já expliquei para você. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, passaram-se 3 dias da sua morte, então ele ressuscitou no domingo e ele se encontrou com esses 2 homens que estavam no caminho, o caminho de Emaús. Eu quero, junto com você, extrair algumas lições aqui, lições aprendidas no caminho de Emaús. Você já fez uma caminhada muito longa? 11 quilômetros é um bom percurso, né? Para quem faz atividade física aí, para quem corre, faz uma caminhada, 11 quilômetros dá um bom tempo. Imagina você caminhando 11 quilômetros e conversando com Jesus. Só que aqueles homens não o reconheceram, porque eles estavam naquele momento tristes e eles estavam decepcionados. Então, a sua tristeza e a sua decepção os impedia de reconhecerem Jesus. E como isso se encaixa na nossa vida hoje? Quantas vezes as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas frustrações, tudo aquilo que nós enfrentamos nessa vida, nos impedem de reconhecer Jesus, nos impedem de experimentarmos o mover de Deus, o agir de Deus. Jesus está ao nosso lado, mas nós não reconhecemos a presença dele, porque os nossos olhos estão voltados para outras coisas, para aquilo que nos fere, para aquilo que nos magoa. Mas Jesus está ali ao nosso lado, querendo falar conosco, querendo se relacionar conosco, e nós não nos atentamos para isso. Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas 24, a partir do verso 1 até o verso 7, diz assim, olha: no domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens, vestidos com roupas muito brilhantes.
E elas ficaram com medo, e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? E o verso 6, ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Amém? Jesus foi morto, mas aquela tumba fria não pôde conter o corpo dele. E o Espírito Santo, que trouxe Jesus à vida, que vivificou Jesus dentre os mortos, pode vivificar também a minha vida e a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, é um texto que eu quero ler também. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 54 ao verso 57. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos ter medo da morte. Se estivermos em Cristo, nós vamos herdar a vida eterna. Você já entregou sua vida a Cristo? Você já se consagrou a Jesus? Se você fez isso um dia, você não precisa ter medo da morte. Você vai herdar a vida eterna. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, o seguinte: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A ressurreição de Jesus nos dá esperança. Ela nos traz esperança. Ela enche o nosso coração de paz. Quando nós nos lembramos da ressurreição de Cristo, nós recebemos paz em nosso coração. E nós conseguimos acreditar que haverá dias melhores. Tem sido um tempo tão difícil, não é? Um tempo tão pelejado, tão sofrido, mas a ressurreição nos faz acreditar que haverá dias melhores. Haverá um tempo favorável para nós. Assim como Deus permitiu a morte de Cristo de uma forma injusta, uma maneira que gerou dor, sofrimento, para que no terceiro dia ele ressurgisse em glória, nós também, para experimentarmos esse tempo novo na nossa vida, vamos ter que deixar morrer algumas coisas em nós. Em João capítulo 12, verso 24, diz assim, olha, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Esse tempo de isolamento que nós estamos passando, né, de reclusão, ele tem que ser para nós, irmãos, um tempo de reflexão, um tempo de nós olharmos para nós mesmos, para as nossas atitudes, para a nossa própria vida e aprendermos de Deus aquilo que o Senhor quer nos ensinar. O que precisa morrer para nós? Talvez a ganância, a cobiça. O evangelho, para muitas pessoas e para muitos líderes cristãos, se tornou uma promessa de prosperidade. E não é isso.
O Evangelho aponta para a vida eterna, para a salvação, para a eternidade. Não é para juntar tesouros aqui. Eu sempre falo isso aqui, não é pecado ser próspero, ser rico, ter recursos, poder abençoar pessoas. O pecado é você deixar que essas coisas dominem a sua vida e passem a ser o motivo da sua existência. Não, eu vivo para conquistar as minhas metas. Não, você vive para glorificar a Deus. O seu tesouro não é aqui na terra. O seu tesouro principal está nos céus. Tudo que você conquistar de bens materiais, de títulos, de qualquer coisa aqui nessa vida, vão passar, irmãos. Vão passar. Por isso que eu disse que a morte nos iguala. O rico vai para o túmulo, o pobre também vai para o túmulo. Às vezes um do lado do outro. Porque nós somos pó e ao pó voltaremos. Essa foi a sentença decretada por Deus lá no Éden. O pecado nos condenou à morte. Então nós não temos que viver em função dessa vida, mas vivemos em função da vida eterna. Amém? Você está me entendendo? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Todos nós vamos passar um dia, irmãos. Daqui a alguns anos, nem nós está aqui nem para contar a história dessa crise. Isso vai ficar registrado nos livros históricos. Quem que sobreviveu, né, a gripe espanhola está aí para contar a história. Já passou muito tempo. Então esse tempo é para nós aprendermos. Talvez para nós para fazer morrer em nós o egoísmo. As pessoas se tornaram tão egoístas, preocupadas somente com a sua própria vida. Fazer morrer em nós o ativismo. O que é o ativismo? O excesso de coisas que nós nos envolvemos. Nós preenchemos a nossa agenda com tantas coisas. Aí veio Deus na pandemia e deu um basta na nossa agenda. Eu nunca passei tanto tempo com a minha família. Eu não sei você, mas eu nunca passei tanto tempo junto com a minha família. É Deus dando uma pausa. É Deus desacelerando o nosso dia, as nossas atividades. Mas assim como Jesus enfrentou a morte, assim como ele teve que enfrentar a morte para ressurgir, haverá um tempo também que nós vamos sair dessa crise, dessa pandemia, e vamos reviver, vamos começar a reconstruir a nossa vida, a nossa existência, a nossa geração. Os nossos projetos vão ser retomados de uma forma diferente. Talvez nós vamos poder dar muito mais valor a um passeio na praça. Coisas que nós deixamos de acreditar, de valorizar. Chegar na janela e respirar aquele ar puro. Nós paramos de crer nessas coisas, de valorizar essas coisas. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também, diante desse tempo de tanta dificuldade, vamos passar por ele. E daqui a alguns meses, não sei, nós voltaremos a viver uma vida de liberdade. Amém? Mas acima disso, Deus quer nos chamar a um relacionamento, Deus quer nos chamar a um tempo de comunhão com Ele, de intimidade. Romanos capítulo 8, verso 11, diz assim, olha, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Hoje, nós temos vivido à sombra da morte.
mas amanhã haverá um tempo de vida. Eu creio que nós vamos superar todas essas coisas. Eu creio, em nome de Jesus. Amém?